O Fantástico está de volta para mostrar uma reportagem especial, daquelas que só o Show da Vida sabe fazer. Pois é, durante 3 semanas a nossa equipe cruzou o Brasil na boleia de um caminhão. Foram quase 10 mil quilômetros do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Flagramos de tudo, barbeiragens terríveis, venda livre de drogas, corrupção policial, saques em caminhões acidentados. Você vai viajar agora por estradas que são terras de ninguém. É uma barbeiragem atrás da outra. Os acidentes se multiplicam. Machucou muito, senhor? O braço sangrando só. Em Minas, a carga é saqueada na nossa frente. Para registrar flagrantes como estes, o Fantástico percorreu 9.700 quilômetros, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, dentro de um caminhão. Uma das constatações mais graves: drogas são vendidas livremente na beira da estrada e em postos de gasolina. Mas crack, pedra? É, de 10. De 10, pedra de 10. Cocaína tem até no cartão de crédito. Tu tem cocaína de quanto? Posso passar o cartão ali dentro? Daí eu peço Vamos revelar também as falhas da fiscalização e o que chegaram a dizer em reuniões fechadas duas autoridades que deveriam zelar pela segurança nas estradas. Tem até pedido para aliviar multas de políticos. Eu estou pedindo para vocês tolerarem a pessoa inabilitada? Eu não estou pedindo, mas para que vocês usem o bom senso. São Paulo é o ponto de partida desta reportagem especial. Viajamos num caminhão vazio, sem carga. Um produtor do Fantástico simula ser o ajudante do motorista. Outra parte da equipe vai num carro. Perto do maior terminal de cargas da Grande São Paulo, na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, prostitutas se oferecem no meio da rua em troca de drogas. Dá um dia ali pra gente pegar um pão pra gente acordar de verdade. Vocês não se arrependem, não. De repente, um homem aparece. Ele não diz quem é, mas o tom é de ameaça. A conversa tem que ser mais discreta. Policiais estão por perto, diz ele. Se uma de viatura tá passando aí. Na boa, assim, se a gente estiver te atrapalhando, você dá um toque e a gente cai fora. Tô tentando evitar o pior. Nossa equipe vai embora logo depois. Em 3 semanas passamos por estradas federais de 11 estados. De São Paulo fomos até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com Argentina e Uruguai. De lá seguimos para o extremo oposto do Brasil, Natal, Rio Grande do Norte. De lá voltamos para a capital paulista. Geralmente quem oferece drogas são os funcionários dos postos de combustíveis. Neste, na BR-101, em Itajaí, Santa Catarina, o frentista quer vender cocaína. Tem pó? Cocaína, né? O frentista diz que depois do serviço vai se encontrar com traficantes e que 3 caminhoneiros já encomendaram. Nosso produtor simula interesse. Você leva onde eu tô? Onde é que vai estar? Aquele posto mais pra trás ali. É pra ali mesmo, vai entregar pros caras. Tem 13 esperando. O frentista ficou de trazer a cocaína para este outro posto, aqui onde nós estamos. Nós não vamos comprar a droga, a gente só quer saber se ele vai cumprir com o combinado. À meia-noite o frentista aparece, como havia prometido. Em Itajaí fica um dos maiores portos do país, o que explica a grande quantidade de caminhoneiros na região. Fomos a outro posto de combustível, ainda na BR-101. Não demora muito e a cocaína aparece. Deixa eu ver. De quanto que é esse? 50. 50? Eu vou passar ali então tirar um dinheiro no caixa eletrônico. Tu vai ficar aqui? Ficar aqui. Quando já íamos embora, o frentista insiste. É aqui, neste posto de Itajaí, onde se vende cocaína no cartão de crédito. Que cartão que é? Durante o dia, logo cedo, voltamos ao posto e encontramos o mesmo frentista vendendo cocaína. Qualquer hora do dia que eu venho aqui eu posso pegar cocaína. Posso passar o cartão ali dentro? Daí eu peço passagem. Chegamos a Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Na cidade gaúcha fica o maior porto seco da América Latina. No imenso terminal de cargas, há caminhoneiros de todo o Brasil. Quando anoitece, as casas de prostituição lotam. Contamos mais de 50. Há garotas de programa que aparentam ser menores, mas quando perguntamos a idade, a resposta é a mesma. Quantos anos você tem? 18.
Segundo o Ministério Público, até uma menina de 11 anos já foi encontrada aqui fazendo programas. As menores costumam ficar em locais escondidos, diz este caminhoneiro. Você encontra umas novinhas, umas de 15, 16 anos, assim? 5 anos. Lá no terminal? Só que eles não te conhecem, né? Não vão apresentar assim, né? Ah, não vão, não. Por aqui também há muita oferta de drogas. Tem cocaína? Cocaína. Com 5 anos de profissão, este caminhoneiro tenta largar a cocaína e se internou numa clínica. Todo lugar tu acha. Fora prostituição. Já vi os amigos, não, pô, dá um tirinho aí pra tu trabalhar mais um dia. Só que depois que comecei, não parei mais. Há 10 anos, esse médico desenvolve um trabalho de controle de uso de drogas em mais de 200 empresas. A área de transporte é a área mais crítica, certo? É onde o caminhoneiro ou motorista está sob estresse. O laboratório dele faz mais de 3.000 testes de urina por mês. No ano passado para cá, nós detectamos que a primeira droga a ser utilizado é justamente a cocaína. A imensa maioria dos acidentes hoje não são mais devidos às condições da rodovia. 70% é por causa de efeitos de substâncias químicas no cérebro, principalmente o uso de drogas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado foram 7.798 acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais, média de 21 por dia, quase 1 por hora. 2.885 pessoas se feriram, 317 morreram só nos acidentes com caminhões. Na BR-476, perto de União da Vitória, no Paraná, um acidente acaba de acontecer. Eu vinha descendo e aí derrapou na pista. Aí eu segurei no freio e começou a derrapar e aí não consegui segurar mais. O caminhoneiro, que tem 25 anos de profissão e não aparentava ter usado drogas, invadiu a pista contrária e bateu de frente numa carreta. Um outro caminhão e um ônibus não conseguiram frear. O ônibus, com 15 passageiros, tombou. Tem uma senhora lá dentro. Tá bem, senhora? Senhora? Escutei uma batida lá na frente. E daí pensei que não era nada. Só que ele parado lá. 15 minutos depois, o resgate chega. Em 3 semanas de viagem, a rodovia onde mais flagramos acidentes foi a Fernão Dias, principal ligação entre São Paulo e Minas Gerais. Perto de Belo Horizonte, há um congestionamento. O resgate segue em alta velocidade. É um acidente com este caminhão. Flagramos o momento exato em que a carga de sucos é saqueada. As pessoas se arriscam para atravessar a pista. São 3 bombeiros só e essa multidão saqueando, não tem como fazer nada. A Polícia Rodoviária Federal ainda não chegou aqui, nós vamos ter que deixar o local. Alguns saqueadores ameaçaram a nossa equipe. Anoitece. Prostitutas cercam nosso caminhão na BR-381, perto de Patinga, Minas. 3, que aparentam ser menores, puxam conversa com nosso produtor, que simula ser ajudante de caminhoneiro. Quanto que é o programa? 10. Uma das jovens vende pedras de crack. De quanto? 10. Muito caminhoneiro compra aqui. Muito caminhoneiro. Este caminhoneiro diz que já usou cocaína e crack. Agora se recupera numa clínica. Adrenalina alta, vontade de usar mais e chegar no objetivo em pouquíssimo tempo. São Paulo-Rio, numa viagem de 6 horas, fazia em 3 horas e 20 minutos. Só parava só no posto só para comprar mais droga. Drogado, ele já provocou um acidente grave. Não houve mortes, mas foi por pouco. Eu entrei em um pânico que eu estava sendo perseguido por alguém. Eu poderia ter matado uma família inocente. Veio um caminhão e ele vê duplicidade nesse caminhão. E ele não sabe qual é o caminhão real e o virtual. Além disso, ele vai ter, em determinado momento, alucinação. Ele vai ver bicho, ele vai ver uma pessoa que não está presente. Também flagramos a venda de crack na BR-101, perto de Maceió, Alagoas. Ao lado do traficante, várias crianças. Desde 2008, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Faculdade de Medicina da USP faz pesquisa sobre o uso de drogas por motoristas de caminhão. Nessa pesquisa, feita com caminhoneiros na estrada, a droga mais consumida ainda é a anfetamina,
chamada de rebite ou arrebite. Elas são estimulantes do sistema nervoso central. A pessoa fica mais alerta, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser no trânsito. Durante nossa viagem de quase 10 mil quilômetros, sempre nos ofereceram o mesmo arrebite, o Desobese, medicamento de venda controlada inibidor de apetite. Neste posto, na BR-116, em Campina Grande do Sul, Paraná, a anfetamina é vendida na farmácia, sem receita. 25 a carteira. 25? Posso ver? Quantos vem? 15. Existe até disque entrega de arrebite. Funciona neste posto da BR-116, na cidade de Poções, Bahia. Eu li pra minha mulher mandar uma mototáxi pra ela. É longe? Não, é rapidinho. Em 5 minutos já tá aqui. Pra gente tentar flagrar a negociação, ele simulou que o nosso carro quebrou. Não demora muito e comprovamos. O disque arrebite funciona. Eu tenho 7. Só tem 7? É. E a forma de pagamento? Neste posto de gasolina na BR-381, em Campanha, Minas, compra-se anfetamina no cartão de crédito e sem receita médica. Aí pagando dinheiro ou pode pagar no cartão? O funcionário ainda faz uma recomendação. Toma outra, foi umas 3 horas, toma outra. Teve um motorista que uma vez ele tomou tanta anfetamina e viu tanta bruxa no meio da estrada e a carga dele, que era de televisores, quebrou tudo. É a lei da sobrevivência, os horários e as premiações fornecidas pelas empresas que contratam os caminhoneiros estão obrigando eles a recorrer a esses entorpecentes para poder cumprir esses compromissos. Empresa séria não está explorando ninguém. Sobre a jornada de trabalho, os empresários têm uma proposta. O motorista dirigir 8 horas durante o dia, podendo chegar até 10 horas, ele teria que ter 10 horas de descanso intra-jornada. E a cada 4 horas dirigida, ele teria que obrigatoriamente parar 30 minutos para um descanso. No Nordeste encontramos cenas de miséria. Em Rio Tinto, Paraíba, este lixão é a fonte de renda de crianças e idosos. Brincar não dá tempo. Não, sem trabalhar. Em Brejões, Bahia, famílias reclamam da fome. Essa é a água que eles bebem. Os motoristas ajudam? Ajuda, tem me ajudado muito, graças a Deus. Seguimos viagem. Mesmo passando por 11 estados durante 3 semanas, nosso caminhão foi parado uma única vez. Foi no posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-290, a 50 quilômetros de Porto Alegre. O policial apenas olha o documento e nem verifica se o caminhão está carregado. O carro em que viaja parte da nossa equipe também foi parado uma só vez. Foi neste posto da Polícia Rodoviária Estadual na Via Costeira, em Natal, Rio Grande do Norte. O PM fala que seremos multados por causa dos vidros escuros. Deus me livre um assalto aqui dentro, como é que o policial vai ver? É ou não é? É. Vai ser feita aí a notificação. Sem saber que se trata de uma reportagem, o policial pede ao nosso motorista que o acompanhe. Só de onde? Do São Paulo, motorista. Motorista, né? Dentro do posto, ele pede propina. Deixa eu dar um jeito aqui pra pegar tudo. Entendeu? Tá bom. Desenrolei. Quanto que é o café? Sim, tá bom? Tá lá. Aqui ele põe o dinheiro no bolso. O Fantástico vai encaminhar a denúncia às autoridades do Rio Grande do Norte. Ele vai ter o direito da ampla defesa e do contraditório e no final será dado o veredito pelo comando da corporação. E como agem alguns dos integrantes da cúpula da Polícia Rodoviária Federal? O Fantástico obteve gravações de 2 reuniões. Esta com o coordenador-geral de operações Alvarez Simões e outra em áudio com o superintendente do Ceará, o Biratã Roberto de Paula. Para cerca de 30 policiais, em 2006, o superintendente do Ceará fala de um deputado federal que teve o carro apreendido e ficou furioso. Ele não revela o nome do político. Isso vai repercutir lá dentro do Congresso Nacional. O Biratã Roberto de Paula pede aos colegas uma tolerância especial antes de multar políticos e empresários, chamados de parceiros. Parceiro, o que é isso? Você tem uma tolerância? Eu estou pedindo para você tolerar a pessoa inabilitada? Eu não estou pedindo, mas para que você use o bom senso. Procuramos o Biratã de Paula quarta-feira passada. No mesmo dia, ele pediu demissão do cargo.
Em nota, alegou motivo de saúde e disse que jamais solicitou a qualquer policial que não aplicasse multa. Este é Alvarez Simões, do primeiro escalão da Polícia Rodoviária Federal. O coordenador-geral de operações fala numa reunião só com policiais em novembro passado. Entre os assuntos, o envio de policiais rodoviários para ajudar no combate a criminosos e na ocupação do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente viu dessa imagem que quem é especialista sabe que não resolve. O que resolve é a coisa palatina todo dia, mas para dar uma resposta, a opinião pública tem que fazer a firula, né? Então estamos lá fazendo firula com todo mundo. No dicionário, firula quer dizer floreio, rodeio. Procurado pelo Fantástico, o coordenador-geral deu a seguinte explicação. Firula é um jargão nosso, um jargão interno que diz respeito a uma atividade diferenciada com maior número de efetivo, que tem como objetivo mostrar uma presença maior, para que a sociedade sinta essa percepção de estar segura. Não é no sentido pejorativo, então? De modo algum. Em nossa viagem, passamos por mais de 70 postos da Polícia Rodoviária Federal. Não vimos ninguém sendo fiscalizado. Além disso, o Fantástico encontrou 3 postos em completo abandono. Neste em Terra de Areia, Rio Grande do Sul, a impressão é que as pessoas saíram às pressas, deixando para trás papelada e peças de bafômetros. Aparentemente são peças novas abandonadas, né? Jogadas. Né? Os relatos de todos os colegas, Brasil afora, é que a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente, está parada em virtude da falta de efetivo e a falta de planejamento administrativo. Em postos de Sergipe, Paraíba e Pernambuco, carros apreendidos que deveriam ser leiloados ficam esquecidos nos pátios. Este em Aracaju. É impressionante como o mato já tomou conta de todo o local. Nem tem como tirar esse carro mais daqui. A Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal não quis gravar entrevista. Escalou para falar o coordenador Alvarez Simões, o mesmo que aparece na gravação falando em firula. O efetivo é muito abaixo da demanda. O nosso efetivo hoje gira em torno de 9 mil policiais. As estradas estão vulneráveis, então? Qualquer estrada é vulnerável. Mas existe fiscalização. Os números demonstram essa fiscalização. Diariamente são mais de 25 mil procedimentos de fiscalização, são mais de 80 toneladas de apreensão de maconha por ano, mais de 7 toneladas de cocaína. A Polícia Rodoviária Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. Mostramos para o ministro os flagrantes de venda de drogas e de postos abandonados. Ele também viu as 2 gravações obtidas pelo Fantástico. A postura que foi aqui vista de autoridades que dirigem este órgão é realmente inaceitável. Abriremos a apuração devida através de sindicância e abriremos processos disciplinares para punir autoridades que não se comportam à altura das responsabilidades que a instituição exige. Durante essa reportagem encontramos dezenas de maus exemplos. Já o seu Newton diz que nunca se envolveu em acidentes nem usou drogas. Está há 28 anos na estrada e o filho dele já decidiu. Vai seguir os passos do pai. Qual é a principal dica que o senhor passou para ele já? Primeiro, ter cuidado. Não adianta botar muita pressão demais e aí depois não aguenta, aí acontecem os acidentes. Nós não temos uma fiscalização adequada, nós não temos um controle de saúde desses indivíduos. Droga, esse sim, a principal causa de acidentes que está matando nossos motoristas nas estradas. Neste domingo, a assessoria do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, informou que Alvarez Simões, o coordenador de operações da Polícia Rodoviária Federal, foi exonerado. Simões apareceu nessa reportagem dizendo que o envio de policiais rodoviários para ajudar na ocupação do Morro do Alemão, no Rio, teria sido uma firula.